O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, podem se acomodar. Acabamos de ouvir aqui uma liturgia da palavra inteiramente vocacional. Uma liturgia da palavra em que abre espaço para nós, em primeiro lugar, para a vocação de Pedro, aqui relatada no texto do Evangelho, ainda chamado de Simão. Trata-se da vocação de Pedro. No texto da segunda leitura que nós acabamos de ouvir, nós ouvimos Paulo falando de sua própria vocação. No texto da primeira leitura, nós ouvimos a vocação de um grande profeta, o profeta Isaías. Profeta este, do qual nós ouvimos tantas e tantas vezes os seus textos na Santa Missa. São vocações, são chamados de Deus a pessoas comuns, a pessoas com as suas limitações, com as suas falhas e inclusive com os seus pecados, que é o caso de Pedro e o caso do profeta Isaías. Mas em algum momento da vida dessas pessoas, elas se encontraram com o Senhor, foram chamadas por Ele e passaram a segui-lo e entregaram suas vidas para com este Jesus, ou para este Jesus. Nós também somos chamados por Deus, de alguma forma. Em algum momento o Senhor nos chamou, em algum momento o chamado de Deus nos marcou, nos transformou, e esse chamado de Deus nos tornou quem nós somos, onde nós estamos, nos levou aonde nós estamos e nos trouxe até aqui, de tal forma que onde você trabalha, onde você vive, a família que você tem, a história que você construiu, foi marcada também por um momento decisivo em sua vida. E esse momento decisivo que definiu quem você é, o que você faz, onde você está, com quem você se relaciona, esse momento, de fato, foi marcado por Deus. Às vezes nós vivemos nossas vidas de maneira tão mecânica, vamos nos comportando tanto quanto máquinas, que a gente não para perceber os sinais e a presença de Deus em nossas vidas. E como que o Senhor acabou moldando a nossa existência, nos chamando a viver com Ele. Quando nós não meditamos sobre o caminho de nossa existência, quando nós não meditamos sobre o percurso de nossas vidas,
e os seus momentos decisivos, nós ficamos também sem referência e logo nos perdemos. Nós temos que voltar ao momento original, aquele momento decisivo em nossas vidas, que de alguma maneira transformou o nosso ser. Que momento foi esse que você e eu vivemos há anos atrás, que fez com que nós nos tornássemos quem nós somos hoje? Pedro, no texto do Evangelho, foi quando ele terminou uma pesca mal sucedida e que por acaso Jesus estava ali naquela praia pregando a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Jesus, aceitou o desafio de Jesus e aquele momento transformou a sua vida. Qual foi o momento que transformou a sua vida? Qual foi o momento que transformou a minha vida? Qual foi o momento do grande impacto existencial que eu sofri, que você sofreu e que fez de nós quem nós somos? Quem nunca refletiu sobre isso, é bom refletir, né? Porque é quando nós refletimos sobre essas realidades que nós podemos recuperar, talvez, o caminho perdido e até a pessoa que se perdeu, né? E aí, redescobrindo tais momentos, tais circunstâncias de nossa vida, nós podemos recuperar o caminho, a nossa direção e recuperar inclusive o rumo de nossas vidas. Voltemos ao texto da primeira leitura. É cheio de significados, de simbolismos e que muitas vezes nos passam despercebidos. O profeta Isaías estava no templo, como qualquer um de nós, falhos e pecadores, e ele diz: eu sou um pecador. Mas o profeta Isaías teve um privilégio que não era dado a todos. Ele viu o próprio Deus. E quando nós lemos o Antigo Testamento, sobretudo o Antigo Testamento, a gente sabe que quem vê Deus morre naquele momento, né? Isso aconteceu em diversos momentos. E é por isso que quando o profeta Isaías tem a visão do próprio Deus, ele vê Deus sentado no seu trono, ele diz: ai de mim, estou perdido. Ele sabia que ele ia morrer naquele momento, porque Deus, segundo as Sagradas Escrituras, é tão santo, que se um de nós, pecador, né, tivermos a visão perfeita de como Ele é, nós não aguentamos, né? Nós não aguentamos por causa da nossa limitação. Nós não temos o poder de ver a face de Deus. Nós vamos poder fazer isso na eternidade, se formos dignos da ressurreição, né? Mas nesse mundo, todas as pessoas tinham aquele temor. Se visse Deus, morreria naquele momento, porque o poder e a santidade eram tão grandes que você, por causa das suas falhas, da sua limitação, da sua condição humana, morreria naquele instante. Um anjo, então, vai ao altar, pega uma brasa, provavelmente a brasa que estava queimando incenso. A gente sabe que no templo de Jerusalém queimavam incenso o tempo todo, e os sacerdotes mantinham aquelas brasas acesas. O anjo toma uma daquelas brasas, vai até os lábios de Isaías e queima os seus lábios, né? Queima os seus lábios porque a fonte do pecado de Isaías eram seus próprios lábios. É o pecado da língua, né? Todos nós temos algum pecado que fala mais alto em nós. Temos nossas tentações, as nossas fraquezas. Com a brasa do altar do templo, então, o anjo queima os lábios de Isaías, a língua de Isaías. Esse queimar aqui, os lábios de Isaías, a língua de Isaías, significa purificar do mal, né, que contaminava a pessoa de Isaías através de suas palavras. O profeta Isaías, então, é purificado. Até aqui ele não é profeta, né? Até aqui ele é um homem comum. Queima os seus lábios, purifica os seus lábios, purifica a sua língua com a brasa do altar do templo, né? E por isso esse queimar aqui é simbólico, né? Porque significa queimar a consciência pecadora do profeta Isaías e aquilo que fazia com que ele pecasse, as coisas que ele dizia. Com muitos de nós, né? A fonte do nosso pecado é a própria língua, porque muitas vezes falamos o que não deveríamos, do jeito que não deveríamos, aquilo
que não deveríamos pronunciar. Usamos nossas palavras não para edificar, mas para matar e destruir, porque existem diversas formas de matar e as palavras são uma delas. Então o profeta Isaías se vê purificado da fonte daquilo que era em sua vida a ocasião de pecado. A gente também tem que saber a fonte dos nossos pecados, né? Isso é muito pessoal. Cada um tem a fonte dos seus pecados. Alguns, o pecado é como Isaías, a própria língua, né? Outros, os seus desejos. Outros, a maldade dos seus corações, né? Alguns inclinados à corrupção, né? Outros inclinados à devassidão moral e carnal. Qual a fonte dos nossos pecados? Eles precisam ser queimados no amor de Deus, né? Esse queimar aqui é significativo. E então, quando Isaías percebe que os seus lábios estão sendo queimados, então isso significa que Deus está queimando os seus pecados para que ele pudesse viver, né? Para que ele não morresse naquele momento, ele pudesse exercer a grande missão que Deus estava reservando para ele. Então o profeta é chamado, ele tem a visão, ele tem o perdão dos seus pecados, ele tem a própria purificação e ele vai, né, exercer no mundo a missão que Deus lhe confiou. E por isso o próprio Deus diz, um teste para Isaías, né? Quem vamos enviar? Era um contexto difícil, complicado. O reinado de Osias foi um reinado extremamente triste e corrupto. Deus estava precisando de um servo, né? O próprio Deus disse, quem iremos enviar? Isaías, que recebeu o perdão dos seus pecados e a oportunidade de viver de novo, porque ele morreria por causa da visão de Deus, ele diz, aqui estou, envia-me, né? É a gratidão então do profeta. Ele teve a oportunidade de viver de novo e o perdão dos seus pecados, e por isso agora ele se coloca a serviço de Deus. Isso aqui são as etapas da existência de qualquer pessoa que entende a graça de Deus agindo em sua vida. Nós que recebemos de Deus muitas oportunidades, recebemos de Deus a oportunidade de viver, porque poderíamos morrer, a cura das nossas doenças, dos nossos males, as inúmeras oportunidades que se abrem em nossas vidas, a misericórdia de Deus que é grande e não se cansa de nos perdoar. A gente recebe tudo isso e não se coloca a serviço de Deus. O profeta Isaías vai ser esse servo, né, fiel a partir daquele momento, e por causa dele, né, nós vamos ter o conhecimento do que iria acontecer com Jesus, e nós temos, né, as principais profecias com exatidão do que iria acontecer com o nosso Senhor e a missão que ele vai exercer. Por isso também não podia ser de outra maneira, o livro do profeta Isaías é o maior livro dos profetas, 66 livros de palavras magníficas, e agora a sua língua e os seus lábios, que eram usados para o pecado, agora serão usados para anunciar o amor de Deus. Que fantástico, né? Aquilo que anteriormente era a causa de sua queda, agora passa a ser a causa da grande alegria e de sua justificação diante de Deus. A gente também tem que fazer assim. Aquilo que é a causa de nossa decadência, a gente tem que tornar um degrau, né, para que nós possamos subir em direção a Deus, por causa das incontáveis graças que dele nós recebemos. Assim acontece com Pedro. Pedro é um pescador, é um homem simples, provavelmente analfabeto, de acordo com a tradição da igreja, né? É um pescador, mas como vocês ouviram no texto do Evangelho, Jesus usa uma de suas barcas, senta-se nessa barca e da barca ensina o povo que está na praia. Pedro está ali, escutando o que Jesus diz, né? Pedro está escutando o que Jesus diz, pelo simples fato de que Jesus estava ali o incomodando, né? Os pescadores chegavam, eles pescavam à noite, né? Eles pescavam à noite, mas eles chegam pela manhã, a praia está cheia de gente, Jesus está ali falando, eles não podem sair do mar e ultrapassar a praia e voltar às suas casas. Tem uma multidão ali na praia, eles ficam ali. Jesus usa uma de suas barcas. Naquele instante é que ele vai ouvir a palavra de Jesus. É Jesus ensinando ao povo.
que estava ali para ouvir a palavra de Deus. Interessante que aqui é a importância do acaso, mas em Deus é a providência. Aquele instante em que ele chega, as pessoas estão ali na praia, impedindo a sua passagem, vai ser ali que ele vai ouvir pela primeira vez a palavra de Jesus. Jesus então olha para ele e diz: avance para as águas mais profundas. Jesus sabe que as barcas estavam vazias, que eles não tinham pegado nada. Ele diz: nós tentamos a noite inteira e nada apanhamos. É curioso porque Jesus não é pescador, Jesus é filho de um carpinteiro. Jesus não sabe nada de pescaria, né? Jesus não sabe nada de pescaria. Eles é que eram os experientes, eles é que tinham uma sociedade de pescadores, eles é que tinham conhecimento das águas e do mar, né? Eles é que sabiam a técnica, mas eles tinham ouvido a palavra de Jesus. E ao ouvir a palavra de Jesus, ele sabia que não era uma pessoa comum, né? Não é à toa que ele diz: nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. A questão de Pedro, a chamada famosa questão de Pedro, no texto do Evangelho, aliás em todos os Evangelhos, significa todas as tentativas de nossa vida, quando nós queremos alguma coisa, não conseguimos, porque a graça de Deus não está conosco, ou porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, e não estamos atentos à palavra de Deus, e não obedecemos a esta palavra. Nós muitas vezes não obedecemos o que o Cristo está nos mandando fazer. É por isso que não importa, você pode tentar 1000 vezes, não vai conseguir. É necessário então ouvir a palavra de Deus, o que Ele está pedindo, o que Ele está mandando, como Ele quer que nós continuemos tentando conquistar os nossos objetivos. Como é o agir de Deus? Eles estavam acostumados a agir de uma maneira, mas o que Jesus diz? Avance para as águas mais profundas. Ou seja, eles ainda não tinham ido às águas mais profundas. Eles ainda não tinham tentado de outra maneira, né? Eles ainda não tinham utilizado outros métodos. Eles ainda não tinham ouvido a palavra do Mestre. Quando eles ouvem a palavra do Cristo, quando eles vão para as águas mais profundas, né? Quando eles vão à pesca, agora amando de Jesus e não mais deles mesmos, então eles se surpreendem, porque eles pegam uma quantidade de peixes exorbitantes, cumprindo aquilo que o Salmo, que aqui foi cantado, né, diz: fizeste, Senhor, muito mais do que prometestes. É assim que Deus faz em nossas vidas. Ele age para melhor. Temos que ouvir a sua voz, temos que ter intimidade com Ele. É por isso que a vida de oração é importante. Como ouvir a palavra de Jesus se nós não temos vida de oração? Como conhecer a sua palavra se nós não nos colocamos à escuta de sua palavra? Pedro foi feliz, porque antes da pesca, ele teve a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, e por isso avançou para as águas mais profundas. Então, diante dos grandes desafios, dos grandes projetos, dos grandes dilemas, dos grandes problemas, a gente tem que parar e escutar a voz do Mestre, e retirar de lado aquela arrogância de que nós já sabemos tudo e de que nada mais é suficiente para o nosso aprendizado. É, antes de mais nada, uma atitude de humildade, né? A humildade. Porque se Pedro dissesse: o que que esse filho de carpinteiro quer me ensinando a pescar, a mim, que já pesco há tantos anos? Se Pedro agisse dessa forma, ele não faria a experiência de Deus, não pegaria aquela quantidade de peixes, e não seria o Pedro que nós conhecemos e que nós estamos aqui nessa celebração falando dele. Um instante decisivo, uma oportunidade que poderia ter sido perdida, mas ele não perdeu, porque ouviu a palavra de Jesus. Vamos aproveitando esses momentos, né? Porque ao longo de nossas vidas, Jesus de vez em quando aparece, né? Nos dá sinais, e aí nós temos que ter a sensibilidade de coração para perceber que é Ele que está mandando, e do jeito dele nós devemos fazer, para que assim possamos alcançar os resultados.
muito além daqueles resultados que nós esperamos, os resultados que Deus espera. Os resultados que Deus espera. Os resultados da abundância que Deus espera de cada um de nós. E por isso a gente não pode deixar de avançar, né? Deixar de lado aquela mesmice, deixar de lado muitas vezes aquela maneira de agir, porque sempre fizemos desse jeito e tem que ser assim até quando morrermos. De vez em quando o Senhor vai exigir de nós uma atitude diferente, e aquela atitude vai definir a nossa vida, né? E por isso a gente não pode se esquecer de continuar lançando as redes. E é por isso que o pessimismo é um veneno em nossa vida. O pessimismo é um desastre em nossa existência, né? Porque se Pedro ficasse, eu pesquei a noite inteira, não consegui, né? Não tivesse mais esperanças, não tivesse mais perseverança, porque perseverança significa continuar fazendo todo dia, né? Continuar fazendo todo dia, de maneira lenta, mas constante, sem desistir. A perseverança deve então ser marca em nossa existência, principalmente quando nós ouvimos a palavra de Jesus. Jesus diz a Pedro: não tenhas medo. Pedro se sente indigno de tudo aquilo que aconteceu, porque ele é um pecador. É assim que nós nos sentimos quando as maravilhas de Deus acontecem. E quando Deus nos surpreende, Ele nos surpreende tão grandemente que a gente não se sente digno. A gente não se sente merecedor, né? Nós não nos sentimos merecedores e não devemos nos sentir, porque a graça e a misericórdia de Deus que é maior do que as nossas vidas. Jesus diz: não tenhas medo, a Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E o Senhor então vai confiar mais a Ele, né? Que possamos receber mais de Deus de acordo com um pouco daquilo que Ele nos confiou. E dessa maneira então continuemos avançando, lançando nossas redes às águas mais profundas, ainda que perigosas elas nos possam parecer.